A todos com a graça e a paz do Senhor Jesus. Convido para ler a palavra de Deus no primeiro versículo da Bíblia, 1 e 2, Gênesis 1, 1 e 2. Glória a Jesus. Que diz o seguinte: no princípio criou Deus os céus e a terra terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Glória a Jesus. Nós iremos falar sobre a grandeza de Deus demonstrada através da criação. Hoje, nós estamos aqui falando da criação de Deus e nós não temos assim uma consciência total da grandeza da criação, porque a nossa mente é limitada. E há muitas interrogações, mas uma coisa nós sabemos, é que Deus criou os céus e a terra. Deus criou a terra de quê? Essa é a nossa primeira pergunta. De que Deus criou? Qual foi a matéria-prima que Deus usou para criar a terra, para formar a terra? O nada. Uma coisa chamada nada. Do nada, Deus criou os céus e a terra. E isso nos faz encantar com esse poder que somente Deus é capaz de fazer. A gente sabe, Deus criou o homem de quê? Aí a própria Bíblia diz que Ele criou o homem do pó da terra. Ele criou, só que quando Ele criou o homem, Ele deu vida ao homem. Ele criou a mulher de quê? Da costela de carne e osso. Por isso foi que Adão disse: ela é carne da minha carne, osso do meu osso. Por isso ela é chamada de varoa, porque do varão foi tirada. Então, a gente não tem o costume de chamar as mulheres. De vez em quando a gente escuta alguém chamando o outro de varão, mas varoa parece que é meio em desuso, não é? A gente poderia muito bem colocar isso em uso para que as mulheres saibam que primeiro veio o homem, depois veio as mulheres. O homem, ele não tem poder, ele não tem capacidade nem poder para criar nada. Ele transforma. Esse microfone, o homem pegou o metal, pegou os minerais, plástico e fez o microfone. Mas ele não criou, ele transformou. Ele transforma uma árvore em banco, ele transforma metal em carro, em avião, mas nada pode ter a vida. Se a gente olha, Deus, Ele fez as coisas tão perfeitas, que antes de eu vir para cá, eu estava dando uma pesquisada, e quero dizer para vocês o seguinte: cada ser humano
Deus cria uma forma. E quando esse ser humano está pronto, está criado, ele quebra, ele fura. Aquela forma, ela se rasga. E nunca mais é feito uma forma igual. E aí eu fiquei curioso, e eu disse, eu vou perguntar a um camarada aqui chamado Google, para ver se ele vai me dizer quantas formas Deus já fez desde a criação. Ele respondeu, 106 a 108 bilhões. Eu não sei se a informação está errada, mas vocês podem pesquisar. Com certeza, desde a criação do homem até hoje, se não tiver sido essa quantidade aí, mas com certeza está perto. E há 41 anos atrás, Deus fez uma forma, e essa forma rasgou, e aí, dessa forma saiu pastor Diogo. E nunca mais será feita outra forma igual a dele. Essa multidão de pessoas que já nasceram, cada um tem um formato diferente. As digitais são diferentes. O andar, o falar, o caminhar. Imagina aí o tamanho da criatividade de Deus em cada pessoa, ele fazer diferente um do outro. E todo dia nasce muita gente. E todo dia nasce uma pessoa diferente da outra. E foi Anne, outra forma, e quebraram a forma. Antes de Anne, antes do pastor Diogo nascer, a forma foi quebrada. Agora, uma coisa, eu já encontrei pessoas dizendo assim, olha, eu conheço um José Gomes da Costa. Eu até tenho, essa semana uma senhora disse, olha, lá na minha cidade tem um colégio com o nome José Gomes da Costa, igual o meu. Agora eu só quero dizer para vocês uma coisa, quando eu chegar lá no céu, eu vou receber um outro nome. A Bíblia diz que eu vou receber uma pedrinha branca, e nessa pedra está escrito lá o meu novo nome. Aí não será, ninguém vai ter um nome igual ao meu, porque esse nome será dado por Deus, assim como Ele tem o poder de criar as pessoas, de criar o mundo, de criar os céus, as estrelas. Ele vai ter o poder e a dinâmica de criar um nome para cada pessoa. Então, Renato, seu nome lá não será Renato, porque tem muitos Renatos, né? Agora, eu sei que quando Lázaro estava no túmulo, estava sepultado, Jesus chamou ele pelo nome. Mas uma coisa eu acho, outra coisa de Deus, nós estamos falando da grandeza de Deus. E eu fico pensando, o homem ele tem inventado tanta coisa. Ele cria. Nós estamos vivendo uma época assim, e que as coisas estão sendo criadas pelos homens em uma velocidade tão grande que a gente
quase que não acompanha. Se você quiser ter um celular atualizado, você vai gastar muito dinheiro, porque todas as semanas, meses, sei lá, sai uma coisa diferente e a tecnologia tem desenvolvido de uma maneira grande. Só não consegue dar vida. E eu, como sou filho de agricultor e do sertão, eu lembro que quando chove e a gente vai plantar, e você pega um grão de milho e você coloca ele na terra e ele morre. Ele morre, mas a vida, a essência da criação e da vida que está naquele grão, ele nasce, ele brota. E eu pensando, eu disse, olha, nós somos como um grão de milho que precisa morrer para poder brotar diante de Deus. Nós não temos a capacidade de enxergar o mundo espiritual. A gente vê o mundo físico, isso que os nossos olhos alcançam. E tem uma história na Bíblia que eu achei bem curiosa, e sei que vocês todos sabem, é que Israel estava guerreando com a Síria, e todo o planejamento da Síria, eles faziam uma emboscada, Israel ia por outro lado. E o rei da Síria desconfiou, aí disse, olha, tem uma pessoa aqui que está levando todos os nossos planejamentos para Israel. E aí começou, e ele disse assim, aí ia um soldado lá da Síria e disse, não, rei meu senhor, é porque lá em Israel, até o que o senhor pensa à noite, quando está deitado, ele revela. Aí, quem é esse homem? Esse nome é Eliseu. Onde ele está? Está lá no monte, não sei aonde, foi lá. E daqui a pouco o exército da Síria chegou para prender Eliseu. E o moço de Eliseu, chamava-se Geazi, ele ficou apavorado. E agora, o que a gente vai fazer? E aí Eliseu chamou ele e disse, olha, eu vou orar para que Deus abra os seus olhos espirituais e você veja o exército de Deus que está aqui ao nosso redor. E aí assim ele fez, e quando ele viu, estava cheio de carros de fogo, a multidão, e aí Eliseu orou, e aquele exército todo ficou cego. E ele levou lá para Samaria, e o rei de Israel queria matar, e ele disse, não, pelo contrário, você vai dar comida e água, e eu vou orar para que eles voltem a ver, e mandou eles irem para a sua pátria. Então, a mesma coisa vai ser nós. Quando a gente morrer, que a gente acordar do outro lado desta vida, veja o tamanho da grandeza de Deus. Ah, mas eu vou ter que morrer? Sim, assim como o grão de milho precisa morrer para poder ele demonstrar a sua beleza e a sua grandeza, assim somos nós. Quando a gente morrer, que a gente acordar do outro lado desta vida, este Deus grande, este Deus extraordinário, vai fazer com que você veja o mundo espiritual. Olha aí, irmãos, a grandeza de Deus. A Bíblia diz que
Deus fez o homem, fez você um pouco menor que os anjos. E aí você vai dizer assim: olha, irmão, como é que você vai provar que a gente vai ver o mundo espiritual lá depois da morte? A gente prova com as palavras do próprio Jesus Cristo, quando o homem rico morreu e quando ele acordou lá no Hades, à porta do inferno. Aí diz que ele viu o mundo espiritual e viu o pai Abraão e viu Lázaro, porque agora ele estava nas trevas, mas ele viu. Ele pede para que alguém venha e diga para ele, para os seus irmãos, para que eles não vá para aquele lugar de tormenta. Mas aí o pai Abraão responde: lá estão os profetas. Mas uma outra pergunta interessante, meditando nesta palavra, na grandeza, quando Moisés escreve o livro de Gênesis, de onde Moisés tirou esta expressão: criou Deus os céus e a terra. Olha, gente, Moisés escreveu isso aqui. Primeiro houve uma preparação de Moisés lá no Egito. Ele foi preparado, ele era um homem culto, inteligente, para poder ele escrever tudo isso. E de onde Moisés tirou? Ora, Moisés estava lá na frente, depois do dilúvio. A gente sabe que a Bíblia, a história da Bíblia, ela foi contada de boca em boca. Mas como isso chegou depois de não sei quantos mil anos, chegou lá em Moisés? A explicação é uma só. Moisés, ele conversava com Deus. Ele subia ao monte e Deus conversava com Moisés. Então não há outra explicação. De onde Moisés tirou esta informação? Do próprio Deus. O próprio Deus foi quem disse a Moisés essas coisas, revelou para ele, assim como Deus revelou para ele a lei, escrevendo nas tábuas, entregando ao próprio Moisés. Nós estamos citando aqui duas pessoas, poderíamos citar mais. Citamos o profeta Eliseu, que ele tinha uma intimidade, ele tinha uma aproximação tão grande de Deus, ao ponto de fazer um exército todo ficar cego, de orar e o seu moço enxergar o mundo espiritual. Moisés, ele tinha uma comunhão tão perfeita com Deus, que ele subia o monte, e teve uma vez que quando ele desce do monte, o povo não podia nem olhar para ele, porque ele tinha se aproximado de Deus. Então Deus, ele é real, ele criou você, único no mundo. Já pensou nisso? É a grandeza de Deus, é o poder dele. Obrigado, eu nem tinha visto a água. Deus, aí diz que o Espírito de Deus pairava sobre a terra, e a terra era sem forma e vazia. Era sem forma e vazia, porque faltava o homem. Aí vem uma discussão, as pessoas, Deus fez em 6 dias e descansou o 7º, quantas horas era esse dia? Não me interessa, só me interessa que ele fez.
a demonstração de seu poder e da sua grandeza através da criação do mundo, do homem, do céu, das estrelas, dos anjos, arcanjos, querubins, tudo foi Ele que criou. E Ele criou tudo isso do nada. E aí Ele, olhando a terra vazia, é interessante que eu estava outro dia pensando, eu disse, olha, como foi, Deus criou o homem, era muito difícil no começo, a gente lá na idade da pedra, quando o homem descobriu o fogo, e uma tribo descobriu lá, e a outra foi e pegou um tição e correu, os outros correram atrás e mataram, por causa de um tição de fogo. Então era muito difícil, eu disse, olha, aí depois eu comecei a olhar as datas, irmãos, Deus fez com que o homem chegasse até aqui numa velocidade enorme, foi muito rápido desde Adão até hoje, para a gente descobrir tudo isso. E aí a terra era sem forma e vazia, e era tudo água, e Deus fez com que aparecesse a terra seca com uma palavra só, haja uma porção seca. E aí Ele disse assim, haja luz. Olha, irmãos, era tudo escuro, não havia luz. Imagine aí quando a gente está hoje, falta luz, fica todo mundo aperreado, não pode assistir a novela, não carrega o celular, não fica no escuro, falta isso. Então, as trevas é uma coisa que não combina bem com a gente. E aí Deus disse assim, haja luz. Mas só, irmãos, que eu entendo que antes de Deus dizer haja luz, Ele providenciou o sol, uma estrela chamada Sol, para produzir a luz. E aí eu disse, rapaz, eu vou perguntar de novo a esse camarada aí, quantas vezes esse sol, essa estrela chamada Sol, é maior do que a terra? 1 milhão de vezes. Eu fiquei assustado, eu disse, rapaz, eu acho que não é nem verdade isso, é muito grande. Imagina aí, o planeta Terra a gente já acha grande, e ele cria mais outro, uma estrela chamada Sol, que é 1 milhão de vezes maior do que a Terra. Então a nossa mente parece que não alcança a grandeza desse Deus. Nós sabemos que Ele é grande, com toda a ciência, com toda a tecnologia que os homens já inventaram, eles não foram capazes de descobrir a última estrela, o último planeta. Eles não sabem. Eles só sabem dizer que é tantos planetas como o grão de areia da praia. Ninguém conta. Então, nós estamos hoje falando da grandeza de Deus. E esse Deus tão grande, tão maravilhoso, tão importante, um dia, Ele parou e criou a sua e a minha forma. Diga aí, que privilégio grande. Se você soubesse que o homem mais poderoso do mundo, ele tinha parado para conversar sobre você, talvez você ficasse orgulhoso disso. Imagina aí Deus. Um dia, Ele disse, olha, eu vou criar uma forma e vou criar o pastor Diogo.
Como é grande, como ele, apesar dessa grandeza toda dele, ele ainda criou um livro. A Bíblia fala desse livro, né? Quando Moisés um dia zangou-se lá e disse assim: olha, Deus ou perdoa o povo ou risca meu nome do livro da vida. Então esse livro é real. E Deus disse a Moisés: olha, Moisés, eu só risco o nome daqueles que pecarem. Então esse livro existe. Deus, além de ter criado você, Ele ainda fez um histórico. Ele faz um histórico da sua vida. Como é grande, como é poderoso esse Deus. Ele é maravilhoso. Outro dia, eu estava aqui no escritório e chegou um homem. Ele é um homem, posso dizer, em relação a mim, ele é um homem muito rico. E ele chegou e sentou, chateado com um funcionário dele, um empregado lá da fazenda. Ele tem várias fazendas e um empregado estava dando trabalho. E aí eu disse: imagine aí, olha, doutor, se você não tivesse nada para fazer e não houvesse nenhum problema, a vida seria muito monótona. Ele disse: é verdade. Eu disse: graças a Deus que você tem um problema para resolver e Deus lhe deu a inteligência. E outro dia ele chegou e disse: estou com câncer. E nem era, foi um alarme falso que houve. E eu acho ele muito interessante, ele é muito inteligente. E ele disse: é verdade. Eu disse: então se Deus tivesse criado o homem sem problema, não tivesse nenhum problema para a gente resolver, a vida era sem graça. Mas um dia um tropeça, outro dia um se aborrece, outro dia outro chega chorando, outro dia chega rindo. E assim Deus criou esse mundo para que a gente viva nele feliz, alegre. Não há motivo para tristeza. Certa vez eu li um livro e esse livro ele sumiu, mas quem sabe lá na estante de Diogo tem ele, né? Um motivo para estar contente. E aí ela conta, era uma jovem, contou a história, o pai dela e a mãe morreu quando ela era criança, mas ela era contente porque um tio depois apareceu e levou ela para a igreja e ela se tornou salva na pessoa bendita de Jesus Cristo. Então, irmãos, a Deus, Ele está olhando para você. A visão de Deus sobre nós, Ele olha para mim, porque é a sua grandeza. Isso para Ele não é nada. Imagine aí, esse universo todo que Ele criou e a matéria-prima foi nada. Diga aí, como esse Deus é maravilhoso e grande. E tem uma coisa que nós dizemos todos os dias: Ele ama você, Ele ama a mim, Ele ama a nós. Então, irmãos, o que eu tinha meditado para compartilhar com vocês e falar esta noite era sobre esta grandeza de Deus, e que um dia nós iremos desabrochar desse corpo limitado e iremos aparecer em uma dimensão espiritual que a Bíblia diz que coração algum pode imaginar como será lá na eternidade. Que a graça de Deus seja com todos nós. Espero ter contribuído para a nossa meditação sobre a grandeza de Deus.